Esses exemplos que eu estou fazendo, tá, são os que estão ali no material de vocês. Limite de senos... Ah, esse limite aqui é muito, muito bonito. Limite de seno x sobre x quando x tende a zero. Tá bem? Então, a primeira estratégia para tentar resolver esse limite é verificar o que acontece quando a gente substitui x por zero. Então, aqui vai ficar no numerador, né? Seno de zero dividido por zero. Seno de zero é zero. Zero sobre zero. Então, quando eu substituo x por zero, o meu numerador está sendo levado a zero e o denominador está sendo levado a zero. Vamos pensar agora, então, na regra de L'Hopital. Considerando ali a minha f de x igual a seno x, vamos calcular a derivada dessa função. Derivada do seno é cosseno. Então, aqui, usando, né, eu fico com limite, quando x tende a zero, de cosseno x, e no denominador, eu considerando ali a minha função g de x igual a x, a derivada de x é 1. Então fica, aplicando agora o limite, né? Quando x tende a zero, cosseno de x tende a ser cosseno de zero. E no denominador é 1. Então, cosseno de zero é 1. 1 sobre 1, que é 1. Então, é interessante, eu falei que esse limite ele é muito bonito, porque nós descobrimos que seno x sobre x, quando x tende a zero, dá 1. Tudo bem aí? Até aí? Sim. Vou fazer um outro exemplo. Menos cosseno x sobre x ao quadrado. Limite de 1 menos cosseno x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Então, primeiro vamos pensar ali, o que vai acontecer com essa função quando x tende a ser zero? No numerador, eu tenho 1 menos cosseno de zero. E no denominador, eu tenho zero ao quadrado. Cosseno de zero é 1. Então, no numerador, eu fico com 1 menos 1, e no denominador, zero ao quadrado é zero. Então, de novo, fui levado a uma indeterminação, zero sobre zero, porque a função que está no numerador é elevada a zero na medida que o x tende a zero, só que esse x tender a zero, ele pode tender a qualquer coisa, tá? Em outro exemplo, sim, como naquele primeiro exemplo, o x tende a 2. Mas o importante é que a função que está no numerador esteja sendo levada a zero. A função que está no denominador, no momento que a gente aplica ali o limite, né, no momento que a gente aproxima o x do zero, ela também é elevada a zero. Então, a gente pode aplicar
L'Hopital. Então, o que diz? L'Hopital. Vamos pegar ali o numerador, vamos chamar de f de x. Então, é 1 menos o cosseno de x. Vamos calcular a derivada dessa função. Derivada de uma soma ou de uma subtração, né? É igual a soma das derivadas, ou subtração das derivadas. Então, derivada de 1 é 0, menos a derivada do cosseno é menos seno. Então, fica 0 menos o menos seno x. Isso dá seno x. Então, nosso limite, quando x tende a 0, aplicando o L'Hopital, né, no numerador eu fico com seno x. E no denominador, vou chamar de g de x, x ao quadrado, a minha g' de x, a derivada da função x ao quadrado é 2x. E aí eu tento agora, apliquei a regra de L'Hopital, né? Então vou tentar agora verificar o que acontece com essa função quando x se aproxima de zero. No numerador, eu tenho seno de zero. Isso é zero. E no denominador, é uma função polinomial. Quando x se aproxima de zero, duas vezes o número que está se aproximando muito do zero, dá zero também. Vejam que permaneceu aqui a indeterminação. O numerador ainda está sendo levado a zero e o denominador ainda está sendo levado a zero. Vamos aplicar o L'Hopital de novo. Ou seja, vou apagar aqui agora. Não vou apagar, só vou chegar ali para cima um pouquinho. Deixa eu só separar aqui. Pronto, agora eu vou aplicar o L'Hopital de novo, tá? Agora a minha f de x é seno x. Então a minha f' de x, a derivada do seno é cosseno. A minha g de x agora é o denominador 2x. Então a minha g' de x, derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x. A derivada de x é 1. 2 vezes 1 é 2. Então vamos lá. Aplicando de novo a regra de L'Hopital, limite quando x tende a zero. No numerador eu tenho cosseno x e no denominador 2. Quando x se aproxima de zero, cosseno de x se aproxima do 1, porque cosseno de zero é 1. E no denominador já é uma constante, então é 2. Está calculado o limite. Quero mostrar aqui para vocês enquanto eu abro aqui o GeoGebra. Vocês têm alguma dúvida? Não, professor, ainda não. Tá bem. Pode aplicar a regra quantas vezes forem necessárias?
Isso, exatamente isso. Isso é muito importante, tá? Mas sempre tem que ter esse cuidado. Vocês podem aplicar mais de uma vez, mas sempre que a função do numerador está sendo levada a zero e a do denominador está sendo levado a zero também, tá? Essa é a condição para se aplicar a regra de L'Hopital. Quando vocês aplicam o limite, no numerador tem que dar zero, no denominador tem que dar zero. Essa é a única condição. Tem que ter as duas elevadas a zero, tipo, dá zero, zero, né? Ela é elevado a Tem que zero, dar não as é? duas, né? Se uma tiver, tipo assim, um e zero, daí é aquilo lá, né? Daí o L'Hopital não é Não, possível, né? não se aplica L'Hopital. E claro, vocês calcularam limites utilizando outras estratégias, tá? Essas estratégias continuam válidas. Tipo, fazer uma fatoração, em muitos casos, resolve um problema de limite. Mas em alguns casos, não, a gente não consegue fatorar. Nesses casos, a regra de L'Hopital é muito poderosa. Eu quero só mostrar aqui para vocês, eu vou colocar uma função. Vocês estão vendo aí o meu GeoGebra? Sim, professor. Então, eu vou colocar essa função ali. Ela era 1 menos o cosseno de x dividido por x ao quadrado. Tá, aqui está o gráfico da função. Vejam que quando a gente visualiza o gráfico, o problema de limite tá resolvido, né? Porque a gente consegue visualizar ali. Eu vou colocar mais força nessa linha aqui. Olha só, essa linha verde é o gráfico da função 1 menos cosseno x sobre x ao quadrado. Quando a gente calcula o limite dessa função quando x está tendendo a zero, nós estamos querendo saber para onde está sendo levada a função quando x é zero. E aqui nós vemos, né? A função está sendo levada a 0,5. Na verdade, é uma função contínua. Só um minutinho, tá? Que eu vou desligar aqui o telefone. Esse telefone residencial nem lembrava que ele existia, tá? Eu só lembro de vez em quando ele toca, mas deve ser oferecer alguma coisa. Bom, estava dizendo para vocês que na medida que o x se aproxima de zero, quando a gente calcula o limite dessa função quando x tende a zero, a gente vai olhar aqui, vai ver ali a função, ó, está sendo levada ao 0,5. É uma função contínua, né? Ela não tem saltos aqui. E o que acontece é que quando nós vamos... Espera aí que eu vou compartilhar de novo com vocês aqui. Quando a gente vai calcular o limite, nós encontramos zero sobre zero. Aí a gente, como estudantes de matemática, nós não podemos dizer que essa função está sendo levada a uma indeterminação quando x tende a zero, porque essa indeterminação é ilusória. A gente viu ali no gráfico que a função está sendo levada a 0,5, ou seja, a 1 meio. O que acontece aqui nessa primeira tentativa de resolução é que nós não estamos conseguindo enxergar para onde que essa função está sendo levada.
Claro, a gente coloca no GeoGebra, a gente enxerga, mas é importante também que a gente consiga calcular isso. Tá bem? Vou fazer mais um exemplo só. Ô, professor, só Sim? para sanar uma dúvida, tá, só para ter certeza. Você disse que a gente só pode aplicar essa regra do local para quando a gente tiver 0/0. Se eu Isso. tiver qualquer número maior que 0 sobre 0, não, tipo, qualquer número e o denominador sendo 0, eu não posso aplicar essa regra e aí eu vou zerar o meu limite, tipo, vai ficar igual a 0. Por exemplo, 2/0. Se eu aplicar a regra e eu, no denominador, eu tiver uma resposta igual a 0 e no numerador for maior que 0, não aplico mais. Vai ficar 0 mesmo limite. Não sei se tu entendeu. Não, na verdade, se der 2/0, isso é uma indeterminação. Mas tu não consegue aplicar de novo o L'Hopital. Se o limite do numerador está sendo levado ao 2, ou está sendo levado a qualquer número diferente de 0, aí tu não consegue aplicar o L'Hopital. Por quê? Porque essa regra de L'Hopital, ela tem a origem, né, ela tem a sua garantia nesse fato aqui, ó. Deixa eu parar a apresentação. E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Se a faturação não funcionar, é L'Hopital, né? Para conseguir achar uma indeterminação, né? Para tirar uma indeterminação, tipo 0/0, né? Tipo 2/0 não dá para fazer, como é que se diz, L'Hopital, né? Mas o 0/0, se der igualzinho, daí dá. Isso. Não é, professor? Aqui, ó. Eu quero destacar aqui para vocês que, para justificar a regra de L'Hopital, o matemático L'Hopital, ele usou o seguinte artifício aqui. Ele pegou a f de x e tirou da f de x f de a, ou seja, o valor da função quando x tende a a. Por que ele pôde fazer isso sem alterar o valor da função? Porque f de a, quando x tende a a, está sendo levado a zero. Aí eu consigo, por exemplo, se eu tenho assim, 3 meios. 3 meios vai continuar sendo 3 meios se eu fizer 3 menos 0 sobre 2 menos 0. É isso que ele fez aqui. Ele está tirando zero. Mas, se, como a Ana sugeriu, se f de a, quando x tende a A, desse 2, por exemplo, no numerador, eu ia ter 3 menos 2, usando esse exemplo aqui. Eu ia alterar o valor do numerador. Então, eu ia estar alterando a função. Aí eu já ia estar falando de outra função. Então, é uma condição para que a gente use o L'Hopital, é que a função seja levada a zero quando o x tende a um determinado valor. Vamos ver um outro exemplo que eu acho que até vai nos ajudar nessa questão. Vocês estão vendo aí, né, a minha tela. Só um minutinho que eu vou ligar aqui o computador na tomada, que está me acabando a bateria. Deixa eu ver aqui esse último exemplo.
Exemplo não, tá? Eu já quero pegar esse exercício aqui, ó. Eu já coloquei ali 2 exercícios e já vamos resolver esse, tá? Seno de 4x sobre 2x mais 3 quando x tende a zero. Então, é o limite quando x tende a zero do seno de 4x sobre, esqueci, 2x mais 3. Tá bem? Bom, então vamos aplicar aqui o L'Hopital. Quando a gente está aqui, isso que eu queria destacar para vocês, tá? Tenham cuidado para, na hora de calcular a derivada de seno de 4x. Seno de 4x, se a gente for calcular a derivada, não é cosseno de 4x, simples, simplesmente assim. Nós vamos ter que considerar aqui que vamos usar a regra da cadeia, U é 4x e a nossa du é 4. Ou seja, a derivada da função u em função de x é 4. Para calcular a derivada de seno de 4x, eu tenho que calcular a derivada de seno de u multiplicado por du. Então, a derivada de seno de u é cosseno de u. E a derivada de u é 4. Então, eu fico com 4 cosseno de u. O meu u é 4x. Tá? Essa é a derivada de seno de 4x. 4 cosseno de 4x. Então, segundo L'Hopital, o meu limite, quando x tende a zero, agora é 4 cosseno de 4x, e no denominador eu tenho 2x mais 3. Então, vou chamar aquela função de g de x, 2x mais 3. Opa, botei ali já a gelinha. Não, isso é g de x. Agora sim, g' de x, a derivada de 2x mais 3, a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. Derivada de 2x é 2 vezes a derivada de x, que é 1, mais derivada de uma constante é 0. Então, a minha g' de x é 2. Aqui vai 2. Agora, eu tento, né, substituir o x por 0. Então, aqui no numerador, cosseno de 4 vezes 0 vai ser cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Vezes 4 é 4. Dividido por 2, no denominador já ficou uma constante. Então, aqui deu 2. Olha só. É seno de 4x sobre 2x mais 3. Olha o cuidado que a gente tem que ter, tá? Y igual seno de 4x dividido por, o que era ali mesmo? 2x mais 3. Seno de 4x sobre 2x mais 3.
quando x tende a zero. Olha aqui o gráfico da função. Olhando para esse gráfico aqui, tá? Vamos destacar mais aqui. Olhando para esse gráfico, quando o x está tendendo a zero, para quando que está tendendo, para quanto que está tendendo essa função? Me digam aí. Aqui é a função, tá? Para que valor ela está sendo levada na medida que o x se aproxima de zero? Alguém diz aí. Quando x é zero aqui, qual é o valor da função? É zero? Não é? É zero. Perfeito. A função está sendo levada a zero quando x se aproxima de zero. E isso está aqui no gráfico, não tem? Também é uma função contínua, ó. Então, o que deu errado aqui? Que a gente está afirmando, eu estou afirmando, né? Que quando x tende a zero, essa função está sendo levada a 2. Tem um erro aqui. E qual é o erro? Ana, qual é o erro? Vamos ver o que acontece com essa função. Como? Não, eu ia dizer a função da indeterminação que não deu. Exatamente. Eu apliquei ali a regra de L'Hopital, porém, esse limite, vamos tentar fazer o limite aqui. Quando x tende a zero, seno de 4x tende a ser seno de zero. E no denominador, quando x tende a zero, 2 vezes zero tende a ser zero. 0 mais 3, 3. O seno de zero é zero. 0 sobre 3 não é uma indeterminação. 0 sobre 3 é zero. Então, o limite dessa função é zero. Eu apliquei a regra de L'Hopital aqui porque eu caí numa armadilha. Eu não posso calcular a regra de L'Hopital porque o meu denominador, a minha função que está no denominador, não está sendo levada a zero. Porque não é 0 sobre 0. Exatamente. Então, apliquei a regra de L'Hopital aqui bonitinha, usei a regra da cadeia para calcular a derivada da função seno de 4x, muito legal, só que cheguei a uma conclusão muito errada. Que está É por isso claro que ali. é bom, é por isso, desculpa interromper, professor, é por isso que tem que fazer primeiro aquela ali de cima, para depois fazer L'Hopital se tiver 0 sobre 0. Se der 0 sobre 0, daí tem que fazer L'Hopital. Senão, não. Exatamente, exatamente. A regra de L'Hopital, ela é fascinante, tá? A ideia de que nós conseguimos o mesmo valor, calculando o limite de f de x sobre g de x, nós vamos obter o mesmo valor se nós calcularmos o limite da f' de x sobre a g de x, isso é fascinante. Só que tem que ter o cuidado, porque essa regra, ela teve origem na ideia de que numerador e denominador são levados a zero. Se não for levado a zero, não se aplica o L'Hopital. A regra de L'Hopital, até o Vinícius tinha falado, quando a fatoração não dá certo, quando a fatoração não nos ajuda, mas mesmo quando a fatoração nos ajuda, porque às vezes
algumas funções são muito difíceis de fatorar. Então, com o L'Hopital, vocês viram ali que o cálculo se torna mais prático. Claro que não teria como eu explicar para vocês a regra de L'Hopital lá quando a gente estudou limites, porque vocês não tinham estudado derivadas ainda. Agora, vocês já estão estudando derivadas, vocês já estão calculando derivadas de muitas funções, então é possível explicar para vocês a regra de L'Hopital. Porque sem derivadas não há L'Hopital, né? Claro, o L'Hopital tem como ferramenta principal o cálculo da derivada da função que está no numerador e da função que está no denominador. Pessoal, eu coloquei ali já, tem uma pequena lista de funções para que vocês encontrem os limites. Encontrem os limites utilizando a regra de L'Hopital quando a regra de L'Hopital for apropriada, tá? Não partam agora para aplicar L'Hopital em tudo que é função que aparece, porque ela tem essa condição. Essa semana eu devo enviar para vocês uma avaliação de recuperação da parte de limites, tá? Eu não enviei ainda, porque eu terminei de corrigir nesse fim de semana a avaliação 3. Então, referente a essas 3 primeiras avaliações, eu vou mandar uma avaliação de recuperação, que aí vocês substituem uma delas. Quem quiser, tá? Não é obrigatória, é opcional essa de recuperação. Então, eu mando uma avaliação sobre L'Hopital, que é referente à nossa semana 7, e vou mandar também uma avaliação sobre limites, mas aí eu vou colocar ali, que é a avaliação de recuperação, eu explico ali, e aí faz só quem tiver interesse, tá bem? Beleza. Então tá, tenha uma ótima semana, tá? Qualquer coisa, entre em contato. Então, um abraço aí para vocês, tenham uma ótima semana.